Turminha boa da nossa educação de jovens e adultos, primeira fase, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu anfitrião nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da história. Vamos então a ela, ao tema de nossa aula. Vamos lá, galerinha. Aula de número 17. Objeto de conhecimento, a crise de Roma e o Império Bizantino. Detalhamento, a questão iconoclasta, cisma do Oriente e a arte bizantina. A gente vai começar então a falar um pouquinho mais sobre o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Falaremos sobre a questão iconoclasta. Iconoclasta, professor? Da onde vem essa palavra? O senhor pode explicar para a gente o que significa iconoclastia? Galera, a gente sabe que, muito embora o Império Romano do Ocidente, tá bom, gente? Lá em capital Roma, tá, gente? Ele tem o idioma principal sendo o latim. Já o Império Romano do Oriente, ele foi a priori aquela região colonizada por gregos. Então, gente, a influência grega dentro do Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, ela é muito grande. Então, a gente pode tirar que a palavra iconoclastia vem do grego iconoclá, que significa imagens, tá, gente? Ou ícones, ou imagens, e clastia, que significa quebrar. Então a gente pode dizer que o movimento iconoclasta foi, de fato, um movimento de quebrar imagens. Mas por quê, professor? Qual o objetivo, então, de se quebrar uma imagem sacra? Beleza, gente, vamos estudar um pouquinho e relembrar o que está acontecendo no mundo do Império Romano nesse momento. A gente sabe que o Império Romano, para melhor administrar, ele foi dividido em dois, tá, gente? Primeiro, o Império Romano do Ocidente, com a capital Roma, e tendo influência direta ali sobre o cristianismo romano, apostólico romano, e também o Império Romano do Oriente, que tinha capital a cidade de Bizâncio, que também pode ser posteriormente conhecida como Constantinopla, a cidade do imperador Constantino. E quais eram as diferenças? Gente, culturalmente falando, existia uma diferença muito grande entre a Igreja Católica Romana, lá do Ocidente, com a Igreja Católica também do Oriente, justamente pela influência cultural dos gregos. E um dos principais pontos que a gente tem que ressaltar para vocês se refere à utilização de imagens na adoração e nos cultos religiosos, na religiosidade. Se de um lado ali o Império Romano, a Igreja Católica do Ocidente, cultuava as imagens, inclusive continua cultuando até os dias de hoje, é comum a gente ver nas igrejas católicas atualmente as imagens de santo ali para veneração, já o lado oriental pregava o contrário, dizia que tinha uma interpretação diferente das escrituras e também da utilização dessas mesmas imagens. Então o movimento iconoclasta foi justamente esse movimento que, de fato, quebrou as imagens, o movimento contra a utilização das imagens para representação tanto do próprio Jesus Cristo, como da Virgem Maria e também dos santos. É importante ressaltar, galera, que existiam muitas diferenças e muitos embates entre os católicos, o cristianismo do Oriente e do Ocidente. Existia também a ideia do que seria a figura do próprio Jesus Cristo. Será que Jesus Cristo era homem? Será que ele não era homem e era Deus? O que seria o Jesus Cristo? Nos primórdios do cristianismo, essa era uma questão muito relevante, muito discutida, tanto entre ocidentais, ali romanos, como orientais, ali da igreja da igreja de Bizâncio, que viria a ser posteriormente a igreja cristã ortodoxa. Então a gente vê que esses embates culminariam, galera, ou culminaram, por que não dizer, em uma ruptura entre esses dois modelos de cristianismo, dando origem ao que a gente conhece como a Igreja Apostólica Romana, que é a própria Igreja Católica como a gente conhece no dia de hoje, e a Igreja Cristã Ortodoxa. Galera, a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, tem ali como seu principal expoente, seu representante maior, o Papa, que nada mais é do que o Bispo de Roma. Já a Igreja Cristã Ortodoxa, tá, gente?
ela vai ter ali como principal expoente o próprio imperador e também o patriarca de Bizâncio, o patriarca de Constantinopla. Mas voltamos à questão iconoclasta que balançou ali as estruturas do Império Romano do Ocidente. Vamos então aprofundar mais sobre essa questão. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Movimento iconoclasta, ou também chamado de iconoclastia. Vamos ver do que se trata, galera. O movimento iconoclasta ocorreu durante o Império Bizantino, lá nos séculos 8 até o século 9, tá, gente? Um pouco mais de um século de disputa iconoclasta. Lembrando, gente, que quando a gente estuda a Idade Média, gente, a gente muitas vezes tende a colocar exclusivamente sobre ali a figura do feudalismo, tá, gente? E das invasões bárbaras. Só que, gente, Idade Média não é só feudalismo. Feudalismo aconteceu ali no centro da Europa, mas no Oriente estava acontecendo outros fatos. Na própria Constantinopla, o Império Romano do Oriente, acontecia outros fatos e a sociedade se organizava de outras formas. Portanto, galera, muito embora a gente, didaticamente, divida as aulas para melhor compreensão, é muito importante frisar que tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Se na Europa ali central estava acontecendo o feudalismo, já lá no Império Romano do Oriente, que não tinha caído após as invasões bárbaras, continuou por mais de quase 1000 anos, galera, de existência. É interessante falar que estava acontecendo outra coisa, a sociedade estava se organizando de outra forma. E essa iconoclastia é interessantíssimo para a gente compreender o que estava acontecendo no Império Romano do Oriente. Vamos ao texto, vamos lá, gente. E representou um dos mais importantes conflitos políticos e religiosos contra a veneração e contemplação ou adoração dos ícones e imagens de cunho religioso. Beleza, gente? Quando a gente está falando de iconoclastia, a gente está falando justamente da quebra de imagens, tá, gente? Iconoclasta, gente. Iconoquebra, ou melhor, imagens. Clasta é quebra, tá, gente? E isso aconteceu no Império Romano e visava, foi uma certa crise religiosa entre ali, que ocorreram durante ali o império, ou melhor, o reinado do imperador bizantino Leão III e de Teófilo, seu neto, que também botou a cabo as questões iconoclastas. Vamos adiante, galera, vamos lá. A grande preocupação dos iconoclastas era de ordem política e religiosa, uma vez que almejavam evitar a aproximação entre os povos que possuíam outras religiões, em detrimento às religiões católicas, e além disso, temiam o poder e influência econômica e política da Igreja, e cada vez mais se expandia pelo Império Bizantino com a construção de mosteiros, igrejas e templos. Galera, é interessante falar que aos primórdios do cristianismo, gente, existia ali um grande sincretismo à medida em que as conversões aconteciam. Inclusive, dentro ao próprio Império Romano do Ocidente, que tinha lá todos os seus deuses, todo o panteão de deuses do Império Romano, aos poucos, as imagens que eram adoradas pelos antigos romanos foi aos poucos sendo substituída ali o seu significado, dando origem à imagem de vários santos. Gente, e os iconoclastas, esse movimento iconoclasta, ele lutava basicamente contra isso. Muitas vezes o próprio Leão III, o imperador Leão III, acabava substituindo as imagens do próprio Jesus Cristo pela figura apenas de uma cruz que simbolizava, entre outras coisas, ali a figura do próprio Cristo. Portanto, a gente está vendo que a partir desse momento já existia uma grande desavença entre a forma de crer cristã entre os orientais e também entre os ocidentais. Lembrando que existe toda uma questão de tradição e até mesmo de cultura, visto que o Império Bizantino teve ali nos seus primórdios a colonização grega. Então, a arte grega e a influência do próprio grego estava muito presente ali dentre os religiosos do Império Bizantino.
aos poucos a gente está vendo que está acontecendo uma quebra, uma divisão entre a cristandade dos primeiros séculos. Vamos adiante, galera, vamos lá. Até os dias atuais é possível encontrar iconoclastia em religiões como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Lembrando que, gente, o judaísmo, que vem lá do hebraico, dos próprios hebreus, que viraria a ser a religião judaica hoje, ela repudia toda e qualquer utilização de imagens, tá, gente? A gente tem, inclusive, a história bíblica do bezerro de ouro, que foi condenada ali por Deus, no episódio ali no Monte Sinai, onde o próprio Moisés foi até o Monte Sinai para pegar as tábuas da aliança. Quando desceu, segundo o que a própria Bíblia fala para a gente, os hebreus, que viriam ser posteriormente adeptos da religião judaica, tá, gente? Eles estavam ali comemorando e adorando um bezerro de ouro. Daí essa proibição que os judeus têm ali em cultuar ícones e imagens. O islamismo é a mesma coisa, tá, gente? Não cultuam imagens, mas ali com esse sincretismo religioso, o cristianismo e, em grande parte, o próprio catolicismo, acabou ele, então, aderindo ao culto às imagens. Trago para vocês aqui, gente, algumas imagens que são também de influência bizâncio antes dessa iconoclastia, que ali é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, próprio Jesus Cristo aqui na ponta, que são imagens bizantinas que foram destruídas após esse movimento iconoclasta, que não era só de ordem religiosa, tá, gente? Mais uma vez, era também de ordem política, visto que, gente, os bizantinos não queriam a influência tanto econômica como também cultural de outros povos, oriundos ali da prática do culto às imagens, os ícones santos, os ícones religiosos. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. No ano de 730, o imperador Leão III, como eu já falei para vocês, o Isaurense, foi propulsor do movimento iconoclasta, afirmando que os indivíduos deviam adorar somente a Deus, desprezando assim as imagens religiosas. Galera, quando eu falar para vocês, se futuramente vocês ali no vestibular, PSC ou qualquer certame que vocês fizerem, algo sobre a iconoclastia, o movimento iconoclasta, vocês vão lembrar o seguinte: opa, o professor ensinou para a gente que esse movimento consistia na quebra de imagens. Ocorreu lá no Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino. E não era apenas uma questão de ordem religiosa, tá, gente? Mas também uma questão política e de ordem cultural. Ok, gente? Vamos ao texto. A idolatria e criação de ídolos era proibida, o que levou à destruição de vários ícones religiosos. Presente nos templos, igrejas e mosteiros, imagens, afrescos, mosaicos, pinturas e ainda a tortura, perseguição e exílio dos iconófilos, ou seja, aqueles que cultuavam estátuas, imagens de santos, anjos, seres iluminados, por exemplo, os próprios monges. Vocês estão vendo, né, gente? Vamos pegar para os dias atuais. Gente, em algumas religiões, tá, gente, de caráter protestante, até porque o protestantismo vai acontecer só séculos mais tarde, a gente vê também a proibição do culto à imagem dos santos. Não apenas a imagem dos santos, mas dos próprios santos de forma geral. A iconoclastia, ela não prega o desprezo aos santos, ao culto dos santos. Ela prega somente e tão somente a destruição dos ícones de santos, tá, gente? E por que ela é tão importante para a gente compreender e estudar? Porque a partir da compreensão e do estudo, a gente vê uma certa diferença, tanto cultural como também religiosa, entre o Império Romano Ocidental, o Império Romano ali com sede em Roma, do Império Romano Oriental, também conhecido como Império Bizantino, que tinha como sede a cidade de Bizâncio, também conhecida como Constantinopla. Mas vamos então adentrar e navegar um pouquinho mais sobre o cisma religioso, o cisma do Ocidente, que foi quando aconteceu de fato a divisão entre a Igreja Católica Apostólica Romana do Ocidente e a Igreja Cristã Ortodoxa do Oriente.
Vamos conhecer os nuances que se deram para a gente compreender ainda mais como é que se deu essa divisão e quais motivos, galera, fizeram com que essa divisão de fato ocorresse. Trago para vocês primeiramente aqui um mapa, tá, gente? Para a gente refletir um pouquinho sobre ele e ver a divisão clara que surgiu após ali o surgimento do Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, tá, gente? Gente, a cidade de Bizâncio está aqui, tá, gente? Conhecido como Constantinopla, que atualmente é a cidade de Istambul, ela não foi escolhida por acaso, tá, gente? Ela é literalmente a divisão entre o mundo ocidental e o mundo oriental. Então, gente, todas as rotas comerciais que vinham do Oriente para o Ocidente tinham que obrigatoriamente passar por terra na cidade de Bizâncio. Isso fez, gente, que fosse um ambiente, uma cidade totalmente cosmopolita. O que é isso, professor? Cosmopolita, que palavra, então, bem confusa para a gente entender. Uma cidade com diversas influências culturais, tá, gente? Tanto do Ocidente como do próprio Oriente e também de outras culturas ali, lá do Extremo Oriente, tá, gente? Então a gente vê que Bizâncio, por ser rica, demorou mais para cair do que Roma propriamente dita. Se lá nos primeiros séculos depois de Cristo houve as chamadas invasões bárbaras com a queda do Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente ali, até porque era uma política bem mais centralizada do que existia em Roma, permaneceu por mais alguns séculos. Por mais muitos séculos, tá, gente? Só vai cair aí no século XV com as invasões dos turcos otomanos, tá, gente? E é interessante frisar que muito dessa cultura diferenciava, de um lado, a cultura influenciada pelo próprio Império Romano, de outro lado, uma cultura totalmente influenciada tanto pelos gregos, que foi quem colonizou de fato aquela região a priori, como também por outros povos que usavam as rotas comerciais e que transitavam aos arredores de Bizâncio, tá, gente? Então a gente vê que em relação ao cristianismo existiam diferenças fundamentais. E essas diferenças fundamentais foram ali muito importantes para a gente entender o cisma do Oriente, tá, gente? Mais uma vez, essa questão é muito visada nos certames, tá, gente? O que foi o cisma do Oriente? Foi, de fato, a divisão da cristandade entre Igreja Católica Apostólica Romana, tá, gente? Com sede em Roma, e Igreja Cristã Ortodoxa, com sede ali em Bizâncio. E por que isso aconteceu, tá, gente? Ordem religiosa e ordem política. O próprio imperador e os sacerdotes bizantinos não queriam ali, de certa forma, ter o bispo de Roma, também chamado de Papa, como seu grande líder e chefe supremo. E isso incomodou muito enquanto existia uma série de excomunhão entre ambas as partes. Gente. Aconteceu, de fato, ali o grande cisma do Oriente, a divisão da cristandade. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. Cisma do Oriente. A cisma do Oriente representou parte dos conflitos gerados pela Igreja Católica do Ocidente e do Oriente em meados do século XI, o que resultou na criação de duas vertentes religiosas, as quais permanecem até os dias atuais. De um lado, a Igreja Apostólica Romana e de outro, a Igreja Católica Ortodoxa. Do latim, a palavra cisma, ou xisma, tá, gente? Significa dividir, partir, separar. Esse evento, também chamado de Grande Cisma do Oriente, marcou a diferença entre interesses, no caso políticos, culturais e sociais. Como eu falei para vocês, galera, existia uma grande diferença, culturalmente falando, entre Roma e Bizâncio, entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Fato de colonização, tá, gente? Fato também de existir ali influência dos próprios reinos bárbaros dentro da própria Igreja Católica e a influência desses imperadores dentro do próprio papado, tá, gente? Já lá em Bizâncio,
que era uma cidade cosmopolita, onde várias pessoas transitavam ao redor e levavam também sua cultura, existia uma grande diferença. O próprio movimento iconoclasta, gente, foi fundamental para a gente entender o quão diferente era a forma de cultuar dos bizantinos e a forma de cultuar dos romanos. Tudo isso, todas essas questões, de fato, levaram ali o rompimento, o cisma entre essas duas vertentes cristãs. De um lado, a Igreja Católica Apostólica Romana, de outro lado, a Igreja Católica Cristã Ortodoxa. Voltamos ao texto. Vamos lá, gente. Entre as partes envolvidas, separando definitivamente a religião católica, sendo um dos mais significativos acontecimentos da história das religiões. Vamos adiante, vamos lá, galera. Os ortodoxos seguiam os ideais do cesaropapismo bizantino, subordinação da igreja ao Estado, o que desagradava os católicos do Ocidente, uma vez que os ortodoxos do Ocidente elegiam um patriarca ecumênico, não compartilhando das crenças dos santos e da Virgem Maria, além de não considerarem obrigatórios o celibato para os padres. Olha só, tá, gente? Vamos pegar essa palavra, tá, gente? Cesaropapismo. O que significa isso? Voltamos lá com o texto. Vamos lá, gente. Analisaremos a palavra cesaropapismo. Gente, se o grande líder cristão católico naquele momento, antes do cisma, era o Papa, tá, gente? O bispo de Roma, que tinha ali todo um poder, gente, que era ao mesmo tempo espiritual como também temporal. Gente, já os bizantinos, pelo grande fortalecimento do próprio império ali, das questões religiosas, tinham a sua igreja submetida ao próprio imperador. E isso, obviamente, não agradava o Papa e seus comparsas, por assim dizer. Isso gerou uma crise, e essa crise, gente, vai culminar com a própria separação entre as duas igrejas. Vamos adiante, galerinha, vamos lá. Entretanto, foi no ano de 1054 que ocorreu na cidade de Constantinopla a cisma do Oriente, que definitivamente separou as duas vertentes do catolicismo. Vale lembrar que a sede da Igreja Católica do Ocidente era em Roma, enquanto a Igreja Católica do Oriente era em Constantinopla, tá, gente? Mais uma vez, quando eu falo de Constantinopla, eu estou falando também de Bizâncio, tá bom, galera? No ano de 1043, Miguel Cerulário se tornou patriarca de Constantinopla, desenvolvendo diversas campanhas contra os dogmas dos apostólicos, o que resultou na excomunhão de Cerulário em 1054 pelo cardeal romano Humberto. Com a entrada do Papa Leão IX na Igreja Apostólica Romana, que assumiu desde 1048 até 1054, foram feitas algumas exigências jurisdicionais que não agradavam os cristãos ortodoxos. Assim, da mesma maneira, a Igreja Ortodoxa excomungou o Papa Leão IX. Vocês estão vendo aí, tá, gente, que essa crise levou ambos a se excomunhar. O que significa isso, gente? Era basicamente a excomunhão, você ser expulso tanto do cristianismo como da própria comunidade cristã. Gente, isso, na Idade Média, era muito pior do que a própria morte, tá, gente? À medida em que você era excomungado, por assim dizer, você era afastado da comunidade cristã, que correspondia basicamente tudo que estava ao redor ali da igreja tanto do feudalismo como também do próprio Império Bizantino. Era uma das maiores punições na época medieval, essa chamada excomunhão. Como existia grande poder entre essas duas figuras, o patriarca de Constantinopla e o próprio Papa, com essa excomunhão, por assim dizer, de ambos, um em relação ao outro, foi-se dado justamente a quebra de fato e de direito entre essas duas vertentes religiosas do Ocidente. Mais uma vez, galerinha, quando eu falo de cisma do Oriente, eu estou falando da separação da Igreja Católica, que era una a priori, e virou duna a partir do momento em que houve essa separação, esse cisma entre a Igreja Católica Apostólica Romana, que inclusive é a Igreja Católica que a gente conhece hoje, e a Igreja Católica Ortodoxa, vinculada ali a Constantinopla. Vamos lá, gente, contexto, vamos lá?
Bem, galerinha, a gente já entendeu um pouquinho sobre a questão iconoclasta, já entendeu também sobre essa questão, as questões religiosas e políticas que levaram à cisma do Oriente, a divisão da cristandade. Vamos falar um pouquinho sobre a arte bizantina, tá, gente? A arte bizantina é bastante conhecida como os vitrais ali, tá, gente? A priori ainda com imagens de santos, tá, gente? A gente está vendo aqui na imagem vitrais bizantinos que trazem imagem de santos e, posteriormente, essas mesmas imagens elas vão ser substituídas por imagens que exaltam ali a figura do próprio imperador, tá, gente? Voltando para mim aqui, uma das grandes referências quando a gente trata de arquitetura e arte do Império Bizantino é a construção da Igreja de Santa Sofia, suntuosa e grande e magnífica igreja de Santa Sofia, que após a invasão dos turcos otomanos virou uma mesquita muçulmana e agora ela é patrimônio da humanidade, considerada ali uma das grandes obras, um grandes monumentos da arquitetura bizantina. Voltamos ao texto. Vamos lá, galera. A arte bizantina é uma arte cristã que surge no período em que o cristianismo passa a ser reconhecida como religião oficial, tá, gente? Reconhecida como a religião de Jesus. Considerado uma ameaça para o imperador romano, foi perseguido, morto pelos romanos. Após sua morte, seus adeptos se escondiam em catatumbas para rezar, pois continuaram sendo perseguidos, até que lá no ano de 1313, o imperador Constantino outorgou o Edito de Milão, que proibia a perseguição aos cristãos, e então o cristianismo começa a crescer. Surgem assim as igrejas cristãs e o novo estilo de arte bizantina, tá, gente? Trago para vocês mais uma vez para a gente refletir um vitral bizantino, que ilustra basicamente a arte bizantina nos primórdios do cristianismo. Mais uma vez, tá, gente? O movimento iconoclasta, que a gente já conheceu, ele combateu essas imagens de santos, esses próprios vitrais bizantinos que retratam ali tanto Jesus Cristo como Virgem Maria e os próprios santos, eles foram quebrados e a arte bizantina teve então um novo enfoque, que foi justamente retratada a própria imagem do imperador e também em relação à própria arquitetura toda peculiar ali do Império Bizantino. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. A arte paleocristã e arte bizantina. A arte bizantina se contextualizava na arte paleocristã, que tem origem nas expressões artísticas dos convertidos na fé de Jesus Cristo. Eram manifestações feitas especialmente através de pinturas nas catatumbas e nos sepulcros, tá, gente? A arte bizantina, por sua vez, surge após a aceitação do cristianismo e assim revela a exuberância de uma arte que pretende ser vista, divulgada e que tinha como propósito instruir os devotos neles, incutindo a devoção do próprio cristianismo. Desse modo, a arte bizantina pode ser considerada o primeiro estilo de arte cristã, também conhecido ali como o primeiro estilo de arte sacra. Quando a gente fala de cristianismo e fala de arte bizantina, a gente está vendo que foi, de fato, a primeira expressão cristã de arte. Muito bem, galera? Eu agradeço muito a participação de vocês e a atenção de vocês e a gente vai encerrando a aula por aqui.